は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E hoje, galera, vamos responder as perguntas que vocês mandaram pra gente faz umas 3 semanas, porque no vídeo que a gente fez nessa época não deu pra responder todo mundo e a gente decidiu voltar nesse post e responder as perguntas que a gente não conseguiu responder. E lá vocês fizeram muita pergunta boa e a gente não podia deixar passar batido. E se vocês quiserem participar do próximo vídeo de perguntas, galera, é só seguir a gente no Instagram, que é o primeiro link aí na descrição. Lá a gente faz posts periódicos para vocês mandarem suas perguntas e a gente responder aqui em vídeo. E sem mais enrolação, bora direto para a primeira pergunta. O Kaique de Bulhões falou aqui: se a raça do King foi extinta na época da criação de Mary Joyce, quantos anos King deve ter? Ou qual seria a linha do tempo pro King ter nascido, mesmo com a raça sendo extinta há tanto tempo? E galera, essa pergunta foi feita há 3 semanas atrás e agora a gente tá vendo mais sobre a raça do King. Nós já sabemos que o King provavelmente faz parte da raça de deuses que viviam em Mary Joyce, que o Marco falou com Barba Branca naquele flashback que a gente teve há uns capítulos atrás, e o que foi reforçado no capítulo 1033. Tendo isso em vista, muito provavelmente a raça do King não foi completamente extinta. Provavelmente alguns remanescentes dessa raça vivem escondidos, assim como o próprio King, que veste uma roupa toda preta que cobre todo o seu rosto, e as suas asas provavelmente são explicadas como se fosse um adereço da sua roupa ou algo assim. O King pode ser facilmente confundido com um Bilkan, até porque o Orochi tem as asas e ele anda com elas normalmente. Então eu acredito que tem assim remanescentes desse povo. Talvez o King nesse momento seja o último de sua espécie e ele se mantém protegido de certa forma pelo próprio bando do Kaido. E o motivo do King ser o último de sua espécie, muito provavelmente, é porque talvez os remanescentes dessa raça não conseguiram se esconder muito bem do governo mundial e acabaram sendo mortos. Por isso que o King ficou tão irado com o Zoro quando ele cortou parte de sua máscara, talvez por uma lembrança de seu passado. E sobre a idade do King, ele provavelmente tem por volta de seus 30, 40 anos, ele não é tão velho a ponto de ter vivido no século perdido, pelo menos é assim que nós acreditamos. E a próxima pergunta é do José Mesquita: eu particularmente me apaixonei por One Piece em Drum, quando o Chopper sofreu preconceito por ser uma rena falante e tudo mais que se sucedeu. Em Zou, achei que ele teria uma relação afetiva com aquele povo por ser animais falantes como ele. Achei que ele sentiria algo por causa de tudo que ele passou antes de encontrar o Dr. Hiluluki. Vocês acham que o Oda perdeu uma oportunidade de dar um peso a mais pro Chopper? Eu particularmente sinto que ele fez muito pouco pós-time skip, comparado com os outros Mugiwaras. E cara, essa pergunta é muito boa. Eu tenho uma visão muito semelhante até a do José Mesquita, porque o Chopper, no pré-time skip, ele tinha um peso maior, assim. Ele tinha todo o flashback dele com a Doctorine. O arco de Water 7 barra Enies Lobby pra ele foi sensacional, que é quando a gente vê pela primeira vez a forma dele com a Rumble Ball, que é o Monster Point. E desde então, na minha opinião, ele vem sendo meio que deixado de escanteio. No pós-time skip, mais especificamente na Ilha dos Tritões, o Monster Point dele ficou meio banalizado, ficou algo meio meme. Eu não vou nem entrar no mérito das recompensas do Chopper, porque isso é uma coisa que eu acho que ficou engraçado da primeira vez, mas que em breve vai ter que mudar, porque o Chopper literalmente deu um tapão na cara do Queen, que é uma das calamidades de Yonkou, e ele lutou bravamente contra os soldados do Kaido. Então eu acho que se a recompensa de todo mundo for aumentar, a dele também tem que aumentar bastante. Mas sim, eu concordo plenamente que o Oda talvez tenha perdido uma oportunidade de desenvolver mais o Chopper em Zou, e eu acredito que a partir de agora na obra vai ser difícil ter outra oportunidade como essa, porque a gente não vai voltar mais pra Zou, e os arcos seguintes provavelmente vão ser mais destaque pro Usopp e até pro Luffy com o Elbaf, pro Usopp, e pros próximos arcos talvez o Shanks apareça e tenha uma relação com o Luffy. Então eu gostaria muito que o Oda tivesse outra oportunidade como essa de Zou pra desenvolver o Chopper, porque eu pessoalmente gosto muito do personagem, mas eu acredito que agora vai ser deixado só o desenvolvimento que ele teve até agora pro final da obra. Cara, sobre o Chopper, eu concordo com o seu pensamento. Inclusive, as transformações dele antes do time skip, eu achava mais interessantes. Agora eu acho que tá muito fofo. Não sei se deu pra entender, mas é isso. E a próxima pergunta aqui é de um usuário da observação avançado, o Thomas Zed. Se tem uma coisa que me deixa bem curioso na obra, são as espadas amaldiçoadas. Como estamos no arco de Wano, vocês acham que o Oda vai dar alguma explicação, mesmo que seja pequena? E segundo o comandante da Big Mom, Katakuri, você está vendo muito à frente no futuro, garoto. Esse
esse cara simplesmente fez uma pergunta 3 semanas atrás que o Oda está explicando agora no mangá. E cara, sim, o Oda vai dar uma explicação, inclusive ele começou a fazer isso agora no mangá, nos últimos capítulos, no 1033, e eu acredito que isso vai estender até mais ou menos o capítulo 1035, que é quando eu acho que o Zoro vai derrotar definitivamente o King. O Oda começou a explicar que as espadas amaldiçoadas são aquelas que têm um desejo assassino muito grande, e que são poucas as pessoas que conseguem controlá-las. Eu acredito ainda que ele vai diferenciar espadas amaldiçoadas de lâminas negras no futuro, e eu acredito que essa maldição que permanece nas espadas tem a ver com seu primeiro usuário, ou aquele que a forjou. Porque a gente vê, por exemplo, que a Ema é uma espada com um desejo assassino muito grande, que foi forjada pelo Shimotsuki Kozaburo, e ele mesmo tem medo de usá-la. Então essa maldição, entre aspas, tem a ver com a criação da espada, não com algo que aconteceu com ela no meio do caminho, diferente das lâminas negras, que elas se tornam negras através da influência do seu usuário. E eu acredito que esse conceito vai ser mais abordado nos capítulos que se seguem, e a gente pode até ter uma relação do Zoro com essa espada amaldiçoada, tornando-a uma lâmina negra. Isso seria sensacional. E continuando esse assunto sobre o Zoro, o EDH falou aqui, ó. Como vocês acham que o Zoro já vai estar usando o Haki do Rei na espada, se aparentemente ele ainda nem está consciente de que está usando o Haki do Rei? E cara, isso a gente comentou no vídeo de capítulo, mas não exatamente dessa forma. Nós acreditamos que ele pode sim estar usando o Haki do Rei, porém inconscientemente. Como assim? A Ema, ela exige muito do Haki do usuário, e pelo que a gente viu até agora, ela mais ou menos suga o Haki do usuário pra ela. O que acontece? Nessa cena que o Zoro derruba vários minions do Kaido com o Haki do Rei, ele nem tá olhando pra trás e continua falando como se nada tivesse acontecido. O próprio King pergunta pra ele se ele quer ser rei, e o Zoro fala tipo, o que você tá falando? Então eu acredito que o Zoro esteja inconsciente de que ele usa Haki do Rei, porém ele consiga projetar esse Haki do Rei nas espadas através de sua força de vontade. É mais ou menos o Luffy lá em Amazon Lily e em Marineford, que ele usa o Haki do Rei por pura força de vontade e por pura fúria, sem necessariamente saber o que ele está fazendo. Eu acredito que é mais ou menos isso que tá acontecendo com o Zoro. Daqui pro final da luta, talvez ele se toque do que ele está fazendo e entenda o que é o Haki do Rei, o conceito disso, e talvez ele manipule isso de uma forma talvez até misturada com o próprio Ashura. Seria simplesmente sensacional. Exatamente, cara. A gente foi apresentado ao Zoro ter Haki do Rei agora nesse arco. Inclusive na cena que o Zoro acerta o Kaido e o próprio Kaido fala sobre o Zoro ter Haki do Rei. O próprio Zoro não sabe, então não faria sentido ele dominar essa técnica agora. Faz muito mais sentido essa vontade que ele tá tendo e tal. Mas inclusive, pra ele derrotar o Mihawk, eu acho que foi uma boa sacada do Oda apresentar o Zoro com o Haki do Rei. Ninguém tava esperando que mais um Mugiwara tivesse Haki do Rei, mas agora que nos foi apresentado, foi uma ideia muito interessante do Oda incluir o Zoro com isso. Isso vai com certeza dar uma vantagem pro Zoro em cima do Mihawk, já que o Mihawk não tem Haki do Rei. Bom, pelo menos é o que a gente acha. No momento, a gente acha que o Mihawk não tem Haki do Rei. Exato, cara. E falando do próprio Mihawk, só um comentário rápido. A gente teve aquela primeira cena que os dois se encontram, o Mihawk e o Zoro. Quando o Zoro se posiciona pra dar o último ataque no Mihawk, que ele fica com uma determinação muito grande e exala uma espécie de aura dele, o Mihawk fica surpreso. E a única outra vez que ele aparentou surpresa dessa forma foi quando o Luffy despertou o próprio Haki do Rei dele, lá em Marineford. Então eu acredito que o Mihawk possa ter sentido o Haki do Rei do Zoro nos primeiros episódios lá no Baratie. E se ele realmente sentiu, cara, o Oda realmente é dodói da cabeça, cara. O cara tá muito à frente do tempo dele, cara. E a próxima pergunta também sobre o Zoro, a galera gosta muito desse personagem, todo mundo Zoroted aqui nesse canal. Nada disso, meu caro. O tempo do Sanji Terry tá chegando aí e você não perde por esperar. Só aguarde. Os Sanji Terry estão falando isso desde o primeiro capítulo aí de Onigashima, mas eu vou continuar esperando. Talvez daqui pra frente aconteça alguma coisa que realmente me surpreenda. Temos a pergunta do Gabriel Fritzen, ele falou o seguinte: após o último capítulo, será que o Zoro vai conseguir transformar a Wado Shimoji em uma lâmina negra, visto que é a espada com maior valor sentimental pra ele? E depois disso, qual seria o futuro da Ema? Zoro a devolveria pro Momonosuke? E qual a chance do Zorão encontrar a Shodai Kitetsu, a última das espadas do grau supremo? Valeu, Supernovas, vocês são excepcionais no que fazem. Assim a gente fica sem graça, cara. Muito obrigado pelo seu apoio aí no canal. E cara, muitas perguntas, muitas ótimas perguntas, inclusive, vamos responder uma por uma aqui. Primeiro, em nossa opinião, a gente acha que a Wado Shimoji vai se tornar uma lâmina negra na luta contra o Mihawk. Imagina o peso que isso teria, com um flashback muito emocionante do Zoro com a Kuina, ele transformando a espada da promessa em uma lâmina negra e derrotando o Mihawk com isso, cara. Seria sensacional. Eu acho que não teria tanto peso numa luta contra o King, por exemplo. Segunda pergunta, eu acredito que não, o Zoro não vai devolver a Ema pro Momonosuke, até porque, como a gente viu no último capítulo, a Ema está provando o Zoro pra ver se ele é digno de empunhá-la. Então não faria muito sentido, depois de toda essa provação,
aprovação o Zoro devolver a espada pro Momonosuke, pelo menos em minha opinião. E por último, cara, eu acho possível que o Zoro encontre a Shodai Kitetsu. Aparentemente ela está com um dos Gorosei, a gente pode ver pelo formato da bainha, comparando com a Sandai Kitetsu, muito provavelmente tá com ele, e eu acho mais provável o Zoro sair de Onigashima com a Shusui do que no futuro ficar com a Shodai Kitetsu, até porque a Shusui é outra espada que o Zoro conquistou e não simplesmente adquiriu ela, e não simplesmente pegou ela. Então eu acredito que é de direito do Zoro empunhar essa espada também. E a próxima pergunta aqui é do Void, ele falou o seguinte: quem será que criou as Akumas no Mi? Reino Antigo ou junção dos 20 reinos? E se for o Reino Antigo, seriam os 20 reinos os precursores do hack avançado? E se for o governo mundial, os criadores das Akumas no Mi? Faria sentido qual dos lados ter o hack do Conquistador? O Reino Antigo ou os membros dos 20 reinos? Sucesso pra vocês, muito obrigado, mano, muito obrigado pelo apoio de vocês todos aqui no canal. E vamos pela ordem das perguntas. Primeiramente, se alguém criou as Akumas no Mi, eu acredito que foi a junção dos 20 reinos. Por quê? Foi até como uma forma de defesa deles contra o Reino Antigo, porque na perspectiva deles, eles eram os demônios e eles precisavam de alguma forma para defender e subjugar esse Reino Antigo. E talvez as Akumas no Mi foram a forma que eles encontraram para fazer isso. Mas nós ainda gostamos da possibilidade das Akumas no Mi serem algo sobrenatural, criado naturalmente através de uma árvore, sei lá, árvore de Adão, árvore de Eva, porque em One Piece tem muito disso, então eu acredito que possa ter essa possibilidade, mas só o tempo dirá qual dessas duas teorias está certa. Outro argumento que reforça o fato do governo mundial possivelmente ter criado as Akumas no Mi é o fato da pesquisa de Vegapunk estar levando à criação de frutas artificiais, mas isso também pode dar brecha para o Reino Antigo ter criado e o Vegapunk ter criado as artificiais de forma a duelar, a fazer frente com as naturais. Enfim, são muitas teorias, a gente poderia passar um vídeo todo falando só sobre isso, mas em nossa opinião é mais provável que o governo mundial tenha criado do que o Reino Antigo. E sua última pergunta sobre quem teria hack do rei, cara, provavelmente isso não é necessariamente uma questão de lados. Eu acredito que as pessoas que nasceram para governar ou nasceram com esse dom de governar tenham hack do rei, como o Doflamingo, o Luffy, o Katakuri, a Big Mom, o Kaido e o próprio Insama. Então eu acho que não depende do lado em que você está, depende do potencial de governar que você nasceu com ele, é latente a cada personagem. E a próxima pergunta é do Ético PVD. Ele perguntou o seguinte: por que Robin não ensina outra pessoa a ler poneglyphs também? Essa é uma pergunta muito interessante que, inclusive, a gente até conversa um pouco sobre isso no vídeo sobre a Robin ser uma das mulheres mais perigosas do mundo. A gente sabe que o Oden não passou essa herança pro Momonosuke. O Momonosuke não sabe ler e nem escrever, porém, ele tem a capacidade de escutar a voz de todas as coisas. Então, inclusive, ele talvez nem precise saber disso. Mas quem sabe sim, Yamato no futuro possa ensinar também, e também a própria Robin. Mas por que no momento a Robin não ensina pra ninguém isso? Porque ela tem um trauma, galera. Ela passou por um trauma e ela não quer, por exemplo, ver o Momonosuke passar pela mesma coisa. Imaginem só, ela ensina Momonosuke a ler os poneglyphs, o governo fica sabendo e por isso coloca uma recompensa pela cabeça dele. Esse é um fardo que a própria Robin tem que carregar. Ela sabe o quanto isso é prejudicial, por isso que ela não ensinou ninguém. Porém, quando o governo for reestruturado, a guerra final acabar, a Robin pode sim ensinar essa herança aí pro Momonosuke. E a próxima pergunta é da Gabs Barbosa. Ela falou o seguinte: existe a possibilidade de algum integrante do Chapéu de Palha morrer antes do Luffy encontrar o One Piece? Essa é pesada, hein? Cara, sinceramente, a gente sabe que o Oda não costuma matar personagens, a gente tem até um vídeo falando especificamente sobre isso. A gente fala o motivo do Oda escolher personagens para morrer e certos personagens acabam não morrendo. Como, por exemplo, o Kinemon, que a gente explora bastante nesse vídeo, que tá passando aí na tela pra vocês. Mas sobre os Mugiwaras em específico, eles são bem mais difíceis. Mas, por exemplo, pra mim o Mary fazia parte da tripulação, ele tava sempre com a gente. Por mais que ele não seja uma pessoa, pra mim a morte dele foi equivalente a um membro da tripulação. Mas sobre os membros atuais, cara, eu acho muito difícil. O que tu acha, Samuel? Cara, se for pensar na personalidade do Oda, realmente vai ser difícil, principalmente alguns dos Mugiwaras morrerem antes do Luffy encontrar o One Piece e até depois. Vai ser muito difícil alguém morrer em One Piece. Porém, se a gente for olhar pra trás na história, um personagem que tem uma tendência muito grande, talvez, a morrer protegendo o bando é o Usopp. O Usopp falou para o Crocus, lá no Cabo dos Gêmeos, no começo da obra, lá no início da Grand Line, que ele um dia vai morrer em uma ilha, sozinho, como um grande guerreiro do mar. Fora que o Usopp reitera várias vezes que ele quer morrer como um grande guerreiro do mar. Só esse ponto já pode ser uma pista do Oda de como o Usopp irá morrer. E se a gente pensar em algumas possibilidades, uma das mais prováveis e mais possíveis, e até uma teoria bastante conhecida aí na comunidade, é que o Usopp vai morrer em Laugh Tale, protegendo os Mugiwaras contra o bando do Barba Negra. Imagina que incrível seria se o Usopp ficasse em Laugh Tale para proteger, enquanto o bando do Barba Negra está chegando, e o Luffy conseguisse sair em rumo a Marijoa para cumprir o propósito de Joy Boy. Cara, seria uma das cenas mais pesadas de todo o anime e
de todos os animes, eu diria. Mas eu acredito que esse não é o anime em que possa acontecer uma cena como essa. One Piece até agora não se mostrou um anime tão pesado no sentido dos protagonistas. O que normalmente acontece é o Oda matar personagens secundários, entre aspas, né? Porque o Barba Branca com certeza não é um personagem secundário, mas seria uma possibilidade sensacional. Outra que eu gosto bastante é a do Sanji morrer nos braços do Luffy olhando para o All Blue e realizando seu sonho. Eu passaria uma semana chorando fácil. Cara, não sei se eu estaria pronto pra isso, mas como eu disse, One Piece não é um anime tão pesado assim. Eu espero que isso mude, porque a guerra final tem que ter um peso maior do que todas as outras guerras, e Onigashima não está tendo peso nenhum até agora, mas provavelmente o Oda não vai nos decepcionar. E é com isso que a gente encerra esse vídeo. Essas possibilidades já me deixaram arrepiado. Espero que o Oda não nos decepcione no final de One Piece, o que eu acho muito difícil de acontecer, porque o cara é um gênio. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like aí. Comentem o que vocês acham que vai acontecer no final da obra, quem vai morrer ou se alguém vai morrer. E nos sigam no Instagram para vocês participarem dos próximos vídeos de pergunta aqui no canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!